Beleza. Pessoal, vocês corrigiram aquela última atividade? Sim. Sim. Tá bom. Tipo, se você não Sim, quiser... eu corrigi. Tá. Se vocês não quiserem responder com o microfone aberto, pode só mandar um joinha, tá? Então, Tá. se você corrigiu, Ok. manda um joinha, ok e tal. E é isso aí. Ficou alguma dúvida com relação os nossos dois últimos assuntos? Primeiro, o que é eurocentrismo? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Do eurocentrismo? Não. Alguém quer me falar o que é eurocentrismo? O que é ser eurocêntrico? Eurocentrismo? Eurocentrismo? Eurocentrismo. Alguém me ajuda? Vai, o Walter quer falar. Fala, Walter. Não, apertei. Posso falar, professor? Eu apertei. Tá, peraí. Deixa o Walter explicar. É porque levantou a mão. O que foi, Walter? Você levantou a mão. Você queria É falar? porque eu apertei sem querer. Ah, tá. Então, Lorena, pode falar. Professor, Eurocentrismo é quando, por exemplo, é como se o centro de tudo fosse a Europa? Isso. A ideia é essa, de que a Europa ela é o centro do mundo civilizado. É como se a Europa, a ideia de eurocentrismo é como se a Europa fosse superior aos outros países, às outras sociedades. Professor, Pode falar, Lorena. eu posso falar o que eu acho que é? Pode. Eu acho que eurocentrismo é uma influência que é política e econômica, social, cultural e etc. Sim, e essa influência, Lorena, é da sociedade europeia sobre a cultura, sobre a economia, enfim, sobre a sociedade dos outros países do mundo, né? Isso foi muito forte naquela época. O que vinha da Europa, para o pessoal daquela época, era superior ao, por exemplo, a cultura indígena, ao que tinha no Brasil na época. Então, por isso que veio essa ideia de eurocentrismo. Agora, na atividade da semana passada, alguém, por favor, poderia falar para mim o que é o novo mundo e o que é o velho mundo lá naquela atividade? Tá, eu vou... Novo mundo? O novo mundo e o velho mundo. O Novo Mundo é uma expressão atribuída ao continente americano após sua descoberta. Certo. E o velho mundo? O que era o velho mundo? Outra pessoa que não seja Lorena. O que é o velho mundo? Alguém? Alguém? Please? O velho mundo era um acontecimento totalmente novo e diferente do que os europeus já haviam experimentado, pois não sabiam nada dos habitantes da América. Era uma experiência nova e surpreendente. É Tá. isso? Mais ou menos, Eduardo. Olha, Eduardo, você está falando da experiência que o europeu teve quando ele chegou aqui na América. Então, tudo para ele era novo, era tudo novo. Por isso que ele chamou aqui de Novo Mundo. O velho mundo, se a gente for, por exemplo, se a gente for pensar em localização... Professor, eu respondi lá no chat o que é velho mundo. Lorena, vê o que a Isabela falou lá no chat. Ok. Ela colocou: o velho mundo é um termo generalizado e relativamente recente que define o mundo conhecido pelos europeus no século XV, ou seja, a Eurásia e a África, os continentes europeu, africano, asiático e os 4 arquipélagos da
Macaronésia e o termo usado geralmente em posição a Novo Mundo. Certo, tá certíssimo, é isso mesmo, Isabela. O antigo mundo, o velho mundo, então, era o que os europeus conheciam até eles chegarem aqui na América. Então, o novo mundo é a América. O velho mundo era a Europa, a África e a Ásia, que eles já conheciam. Então, aquilo ficou sendo conhecido como velho mundo e a América ficou sendo conhecida como Novo Mundo. Isso para os europeus, porque eles chegaram pela primeira vez aqui. Então, para eles era tudo novo. Agora, olha só. A partir dessa chegada do europeu aqui na América, ocorreu o encontro de dois povos. Quais foram esses povos que se encontraram? Um é o europeu e o outro? Indígena? Isso, os indígenas. No vídeo lá que eu mandei para vocês, os índios aqui eram conhecidos como povos. Eles eram conhecidos como os povos. Deixa eu ver. Você sabe, Vitória? Começa com P. Povos pré. Ai, eu sei, mas eu esqueci. Meu Deus do céu, lembra. Co. Preconceituoso. Não, pré-colo. Colombial? Isso, Isabela. Muito bem. Hoje eu ia tocar a musiquinha do suspense. Tchu, 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 tchu. Povos Pois é. pré-colombianos. Vocês sabem. Boa tarde, professor. Boa tarde, Vitória. Acabei de chegar por causa que meu celular estava desligado. Não tem problema. Seja bem-vinda. E vocês sabem, então, por que esses povos eram chamados de povos pré-colombianos? Eu acho que é por causa do preconceito. Não. Não, eu não sei. Tá bom. Olha só. Quando começou as grandes navegações, um dos grandes navegadores, as grandes navegações começaram com Portugal e Espanha. Um dos grandes navegadores espanhóis era o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo não era espanhol, ele era nascido na Itália, mas ele navegou pela Espanha. E no ano de 1492, ele chegou na América. Os povos que habitavam antes do Cristóvão Colombo chegar na América ficaram conhecidos como povos pré-colombianos. A palavra pré significa antes. Então, antes da chegada do Cristóvão Colombo, estavam habitando aqui aqueles vários povos lá que a gente viu na aula passada, que eram os povos pré-colombianos. Por isso que eles receberam esse nome. O Cristóvão Colombo chamou eles também de índios. Alguém sabe por que ele chamou esse pessoal de índios? Quem assistiu o vídeo viu eu falando sobre isso na aula. Olha só. O Cristóvão Colombo estava procurando um caminho para as Índias. Quando ele atingiu a América, ele achou que tinha chegado na Índia. Por isso que ele chamou os habitantes daqui de índios. Então é por isso que a gente chama o pessoal daqui de índio. Certo? Sim. Tem alguma pergunta sobre esse conteúdo? Não. Beleza. Professor, Oi, fala. vou falar uma coisa. Pode. Você é aluna de uma indígena. Ah, é? Quem é índio aqui na sala? Ontem mesmo eu descobri que o meu pai verdadeiro, ele é um indígena. Ah, é? Então ele é um indígena? Clayson, o nome dele é Clayson. Hum. Eu nunca vi, mas eu vi a foto. Uhum. Eu achei um pouco esquisito saber disso, mas Você descobriu ontem? sim. Lorena, você pode fazer um combinado comigo? O quê?
Depois você pode procurar saber um pouquinho da história dele para compartilhar com seus colegas. Claro. Tem uma coisa que eu sei sobre ele. Ah, Que ele acha muito interessante essa história sobre eles, né? uhum, E também ele nunca me contou isso porque também ele mora em outro estado. Ele mora em um país bem diferente que eu nunca vi falar. E também eu tenho várias outras irmãs indígenas. A mãe dele também é uma, né? uhum, A família dele quase é toda, menos a minha mãe. certo. E você sabe de qual tribo que ele é? Não, Não? isso eu não sei. Então você pode tentar descobrir isso pra gente e falar na próxima vez que a gente se reunir pelo Zoom, pode ser? Aham, Concorda? sim. Tá bom Eu então. achei muito estranho. Eu falei, uai, eu sou uma filha de um índio. Eu fiquei bem ansiosinha assim, Aham. mas Mas eu olha, achei bem. se a gente for parar para pensar e pesquisar mesmo, todo mundo que está aqui nessa sala e praticamente todos os brasileiros tem um pouco de índio, um pouco de branco e um pouco de negro, porque foram os três povos que formaram o Brasil. E é o tema do restante da nossa aula agora. Por exemplo, Professor, oi, fala, Isabela. a bisavó da minha avó, ela era índia. Aí tem a história que ela foi laçada por um português, eles se casaram e aí foi formando a família. Olha aí, tá vendo? Teve muitas essas coisas aí no passado, né? Então, a Isabela, por exemplo, é descendente, já sabe que ela tem essa descendência indígena na família dela. A minha esposa, a Paula, os parentes dela mais antigos, bisavô para trás, eles também têm ligação direta com os indígenas. Então, o povo brasileiro, se a gente for olhar o DNA mesmo, a gente vai ver que praticamente todo mundo tem um pouco no sangue de branco, de índio e de negro, porque foram os povos que formaram a nossa cultura. E aí, hoje, a gente vai ver um terceiro povo do qual a gente não falou ainda. A gente falou dos portugueses, aí a gente falou um pouco dos índios, a gente vai falar mais deles no segundo bimestre, né? A partir do mês de abril. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos africanos, que a gente vai voltar a falar deles também no segundo bimestre. Eu vou colocar aqui para vocês um slide para a gente falar rapidinho sobre esses povos africanos, porque a gente tem pouco tempo de aula. Todo mundo vendo? Professor, Oi. a Isabela ela colocou que a era pré-colombiana. Tá. Lorena, depois a gente volta nesse assunto, porque senão não dá tempo da gente ver aqui dos povos africanos, tá bom? Tá. Obrigadão. Então vamos lá. Aqui eu preparei um slide aqui só para a gente conversar rapidinho sobre esses povos africanos. Porque o Brasil, como eu falei, ele foi formado pelos índios que já habitavam aqui, depois chegaram os portugueses e depois dos portugueses vieram os africanos. Então vamos aqui rapidão com os nossos slides. Características gerais da África. Bom, a África é um continente que tem. Aqui esse dado está errado. Não é só 1 milhão. Uhum. Deve ser 1 bilhão. 1 milhão é muito pouco. 1 bilhão de habitantes. 30 milhões de quilômetros aproximadamente. E no continente africano fala-se 1.250 línguas. E uma particularidade no continente africano é que o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, ocupa 8 milhões de quilômetros quadrados do continente africano. O deserto do Saara está bem aqui onde estou passando o mouse. Então é um continente muito grande, com uma população imensa e que existe uma diversidade enorme. Tem uma coisa, tem muita gente que acha que no continente africano só tem gente de pele negra. Não. Na África Não. tem gente também de pele branca, tem diversos povos. Lá na África também tem diversas religiões, como o islamismo, o candomblé, a umbanda, o cristianismo. Tem diversas religiões lá. E o Eduardo tá arriscando a tela. Então, na parte norte do continente africano, você tem as pessoas de pele predominantemente branca. E os negros estão mais na parte sul do continente africano.
Bom, ao longo da história da África, tiveram vários reinos muito poderosos, que são esses daqui, que a gente está vendo nesse slide, que a gente vai falar muito sobre eles também no segundo bimestre, que foi o reino de Gana, o reino do Mali, o Império Songhai, o Kanem-Bornu, Yorubá, Ashanti, Congo, o Império do Cartago, os egípcios, que vocês estudaram no ano passado, no sexto ano, os Kush, os Ashum, a Etiópia e vários outros aqui que a gente não vai falar aqui nesse slide. Bom, como os africanos chegaram aqui no Brasil? Eles chegaram a partir já do século XVI de forma escravizada. Vieram para trabalhar de forma escrava aqui no Brasil, uma vez que Portugal deixou de escravizar os índios e passou a escravizar os negros africanos. E eles vieram basicamente dos povos sudaneses e dos povos bantus, como a gente vê aqui no mapa. Vieram principalmente de Guiné, de Angola e de Moçambique. E o destino deles era Pernambuco e Rio de Janeiro, no caso dos povos bantus, e os sudaneses iam para Bahia, no caso Salvador. Aqui, nesse próximo slide, a gente tem um pouco das rotas do tráfico de escravos, de onde eles vinham e por onde eles passavam. Esse aqui mostra não só as rotas de escravos que vinham para o Brasil, mas também para onde os escravos iam em outras partes da América. Alguma pergunta até aqui? Não. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho desses povos rapidinho. Os povos iorubás. Os iorubás, eles eram de descendência sudanesa. A arte deles influenciou muitas regiões do mundo, certo? E uma das coisas que os iorubás deixaram de legado é o culto aos orixás, que é o candomblé, sabe? A religião africana, que tem Iemanjá, Ogum, Oxalá, esses são os orixás. Aqui no Brasil tem muito dessa religião, porque os escravos trouxeram para cá. Bom, o povo banto. Os bantus, eles se localizavam mais ao sul do continente africano. E eles introduziram no Brasil o berimbau, a cuíca, o jongo e a capoeira. Vamos ver um pouquinho agora dessas coisas aí que eu estou falando. Vamos ver primeiro o que era o jongo. O jongo é uma dança. E do jongo veio o samba. Se você não sabe, vamos ver aqui um pouquinho do jongo. Vocês estão vendo agora meu WhatsApp, não é? Sim. Vamos lá, escuta aí. Tá bom, chega do jongo. Você já tinha visto falar do jongo? Eu já vi essa música, mas sobre... Nunca nem ouvi falar desse tal de jongo, tia. Nunca não, Marcos? Não. A Isabela Eu também não. Eduardo não. A Isabela parece que falou que também nunca tinha visto não, né, Isabela? Sim. Tá. O jongo, ele foi trazido, então, por este povo que a gente viu aí, o povo banto, tá? O jongo, ele é um dos precursores do samba. Então, o samba saiu muito
do que o pessoal praticava no jongo, que é uma dança africana. Outra coisa que veio da África trazido pelos bantos, essa aqui eu tenho certeza que vocês já viram, não é possível. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Tá bom, chega. Todo mundo já viu a capoeira? Já. Sim, eu já. Alguém aqui já praticou capoeira? Ah, Não. Eu Não. O Eduardo já praticou? já pratiquei. Já Tá. cantamos. Não, eu nunca pratiquei, Eu já não. ouvi falar. Tá Eu já bom, ouvi falar de capoeira, mas nunca pratiquei, não. Tá. Primeiro, a Natália parece que falou que já praticou. Foi você, Natália? Não, eu falei que eu nunca pratiquei. Ah. professor, Quem foi que disse que praticou aí capoeira já na vida? Eu? Walter. Rodrigues, E aí, Walter? Quer contar um pouquinho? Onde você aprendeu? Qual que era o estilo que você praticava? Eu não lembro muita coisa, não. Certo. Olha, vocês sabem que capoeira, ela tem vários estilos. Você sabia disso? Sim. Tá. A gente vai voltar nisso depois. No segundo bimestre a gente vai trabalhar mais sobre isso. Então, olha só a contribuição grande que os africanos que vieram para cá como escravos, eles trouxeram para o Brasil. Só aqui a gente já trabalhou duas, que foi a religião, essa religião da Umbanda, que traz esses orixás, que está presente na cultura brasileira, e o berimbau, o jongo, a capoeira, que vieram junto com o povo banto, né? Então isso aqui é uma coisa que veio para a cultura brasileira que os africanos trouxeram. Fora a questão de comida, de palavras, de formas de se vestir, da alegria do africano, essas coisas todas foram incorporadas à nossa cultura. Aí aqui a gente tem um slide que fala sobre os sudaneses, não vou falar sobre ele porque a nossa aula está terminando. E depois eu coloquei 2 slides aqui para falar como esses escravos eram transportados. Eles vinham da África para cá nos navios negreiros. Navio negreiro tem esse nome justamente porque transportava negros. Esses navios também eram conhecidos como navios tumbeiros, porque como a gente pode ver no slide, eles eram transportados em pequenos compartimentos, que era muito quente, muito úmido, eles não se alimentavam direito, e por causa disso, na travessia da África para cá, muitos escravos acabavam morrendo. Por isso que é navio tumbeiro. Aqui nessa imagem a gente pode ver onde eles iam, nos navios. Já vi essa última imagem aí que você mostrou? Essa aqui? Não, a última. Essa aqui, né? Do Debré. É. Aham. Certo. Então, pessoal, o objetivo da nossa aula hoje era justamente a gente conhecer um pouquinho desses povos africanos que vieram habitar no Brasil, lá no começo da nossa história. Então, a gente pode pegar do homem branco português, do índio brasileiro e do negro africano a matriz que formou a nossa cultura, que formou a nossa sociedade, certo? E dessa troca cultural surgiu um novo país, que é o Brasil, esse país maravilhoso que a gente vive, que infelizmente nos últimos dias a gente está enfrentando tantas dificuldades, né? Tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? não. Não? Não. Beleza. Sabe o que vocês vão fazer para mim? Diga. O quê? Quer ver o professor? Já vai mandar tarefa difícil. Ah. Eu tô vendo. Olha, deixa eu abrir aqui de novo o slide.
Vamos lá, peraí. Tá. Vocês vão só anotar no seu caderno essas informações do slide. Essa informação que está errada da população da África. Você pode pesquisar na internet, você que tem acesso aí, que a população da África é maior, não é só isso não. Então você vai anotar só essas informações que tem. Não é para desenhar nada. É só para escrever. Sim, você vai colocar características gerais da África. Aí você coloca os antigos reinos da África e põe o nome desses que está aqui dentro do mapa. Aí você anota sobre os Yorubá, sobre os Bantu, sobre os sudaneses. Esse daqui é o maiorzinho que tem. Só isso, tá? E aí, professor, o que você achou de uma indígena? Eu achei Professor, legal. Oi. a África tem 1.216.000 habitantes. Acabei de ver aqui. 1.216.000.000, né? Isso. Beleza. Eu vou colocar essa informação lá no grupo rapidão antes que o próximo professor entre. Quem que é o próximo professor? Não Sei lá. Ei, gente, tem que ficar Professor esperto no horário. Gilane. Ah, tá. Então rapidão. A Gilane é gente boa. Quer dizer, todo mundo é gente boa. Vamos lá. Só para terminar rapidão aqui. Daquela galera que eu mandei lá no grupo, tem alguém presente aqui na sala? Eu? Mas, Não, peraí. sabe aquela galera que Não. eu cobrei as tarefas? É aquela lista que ele colocou Eu que Eu para... tô Aqui, professor. Tá. Eu tô na casa do meu pai até agora. Lembrou? Eu tô copiando aqui. Tô aqui, professor. Tá bom. Então, gente, ó, vocês podem colocar suas atividades em Também dia. então. Tá, beleza, Lula. Vocês podem colocar as suas atividades em dia até o final da semana, tá? Porque as suas presenças e tudo, elas são validadas com a devolução da atividade. Sem falar que ela vale uma nota e monta portfólio, né? E, se vocês não sabem, semana que vem... Deixa eu ver. Acho que semana que vem já tem prova. Eu vou fazer uma revisãozinha do conteúdo para vocês fazerem uma boa prova. Combinado? Pode Combinado. imprimir as atividades? Oi? Pode imprimir as atividades? Pode imprimir, mas aí você não esquece de me mandar. Quem consegue imprimir, não tem problema não, pode imprimir. O importante é fazer e procurar estudar para você aprender os conteúdos. Tá? Ô, professor, mas Mas, assim, professor, Ok, obrigada. Peraí, deixa o Marcos falar primeiro. Fala, Marcos. essa prova vai ser online ou vai ser na escola mesmo? Não, online. Vai ser pelo Google Forms, onde vocês estão respondendo chamada. Tá. Quem foi o outro que ia perguntar? eu. Pode falar, Professor, Igor. tipo assim, sabe as tarefas? Tipo assim, eu perdi tudo aqui no meu celular e eu tô sem as tarefas atrasadas aqui. Eu te Tem como mando. se você me enviar? Sim, eu mando de novo. Se eu esquecer, Ok. me chama lá no Zap. Ok, obrigada. Tá bom. Vamos tirar uma foto pra gente ir embora? Olha. Abre a câmera aí, galera. Acho que eu vou tirar o boné, hein? Posso ligar a câmera não, professor? Ei. Então vamos lá. Roubaram meu cachorro. 3, 2, 1 e... Não. Mais uma, porque a Luna e a Isabela abriu agora. E a Kemi. 3, 2, 1 e... Iau. Era esse povo aqui que tava fazendo selfie lá na escola aquele dia da prova, né? Foi você, né, Luna? Meu irmão aparecendo aqui do nada, né? Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. De nada. Até a próxima.